Olá, bom dia! Seguimos aqui falando de fé. Essa semana nós estamos falando de fé. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu sou a pastora Taina Reis e estou aqui com você, sempre falando a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de ação coerente. A verdadeira fé gera atitudes, pois, como está escrito em Tiago capítulo 2, verso 17, fala que a fé sem obras é morta. Agir coerentemente com o que se crê. Então, olha só, nós precisamos agir aí de acordo com a nossa fé, com a fé que nós professamos. Entender que não adianta só dizer que eu creio, mas eu não faço nada a respeito daquilo. Se eu digo que eu creio, eu preciso também agir, porque é aquilo que cabe a mim, Deus não vai fazer por mim. É como agir coerentemente também, a gente a cada dia procurar entender na Bíblia qual é o nosso papel. Qual o papel que eu devo exercer na sociedade, que eu devo exercer na família, que eu devo ter na igreja. Como cristão, o que o Senhor requer de mim? Quais frutos eu preciso ter para ser um cristão aí parecido com Jesus? E tudo isso eu tenho que procurar, meu amado. Não adianta só falar se eu tenho fé, creio em Jesus, mas eu não procuro ter uma melhora, não procuro ser parecido com Jesus. Então daí que fé é essa? Não é uma fé coerente. Coerência é você professar e também procurar viver. Então eu tenho que a cada dia buscar, sabe, entender mais qual é o meu papel de esposa, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras Sagradas. Qual é o meu papel de esposo segundo as Escrituras Sagradas? Lógico que todos nós teremos aí as nossas falhas, nossos defeitos. Qual é o nosso papel de cristão? Como que um obreiro deve se portar? Como alguém que é servo de Cristo, que professa a fé de Jesus, tem que se portar? Com o quê? Com humildade, com excelência. E a cada dia ir procurando, meu amado, ser lapidado por Jesus, tirar a negligência. Não adianta só eu falar assim, creio em Jesus, mas eu não vivo a cada dia procurando melhorar. Que evangelho é esse? Que coerência é essa? Não tem coerência nisso. Eu só digo que eu tenho fé, mas eu não procuro melhorar. E cada um que me suporte. E cada um que me aguente. Cada um que aguente esse cristão que eu sou. Mais ou menos, esse cristão meia boca. Não, eu tenho que a cada dia fazer o que? Olhar para mim e ver, Senhor, estou parecido contigo ou não estou? Estou começando a parecer mais com o Senhor ou não? Porque o evangelho ele não é fácil. Nós vamos ter que ter misericórdia com o outro. Vamos ter que abraçar e amar e acolher e amar quem está perto de você, que às vezes não te trata bem. Esse é o evangelho. Você vai ter que tratar bem e amar essa pessoa. Esse é o evangelho que Jesus nos convida a viver. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão falando assim, eu tenho eu tenho fé em Deus, tenho Jesus no coração. E outras até vão na igreja, mas não querem ter responsabilidade, não querem ter uma vida coerente com o evangelho. E Jesus nos convida a ter uma fé coerente. Então, olha só, eu quero ver esse estudo aqui com você. Porque ele fala assim, né? Ter fé implica crer que a vida é bem melhor com Deus e também ter atitudes coerentes com Deus, com o que cremos. A palavra de Deus. Infelizmente, muitos cristãos demonstram por meio do seu comportamento e estilo de vida não acreditar de fato que uma vida com Deus seja a melhor opção. Eles costumam viver de forma medíocre, não confiando completamente no Senhor, dando sempre seu jeitinho, em vez de obedecer a palavra. Olha lá, de Deus e seguir orientações do Senhor. Assim, muitos evangélicos demonstram não crer no que afirmam e ensinam as pessoas. Por isso, elas não lhes dão ouvidos.
Muitos cristãos, mesmo conhecendo a verdade e a realidade do amor e da graça divina, preferem viver a vida da própria maneira. E o máximo que conseguem desfrutar é uma vida de ilusão cheia de dor, fracasso e desesperança. Eles se esquecem de que as promessas do Senhor estão condicionadas ao nosso temor a Ele, a nossa obediência aos seus mandamentos, que não são pesados para aqueles que o amam com toda a sua alma. Glória a Deus. Então, aqui também ele fala assim, que o Senhor nos propõe a bênção e a maldição. E o Senhor fala isso no trecho ali de Deuteronômio 30, 19. E ele fala, escolhe, pois, a bênção. Escolhe viver com coerência. Escolhe viver a verdade. Escolhe alinhar a tua vida à palavra de Deus. E eu quero falar um pouquinho de Daniel, né? Que Daniel, ele não teve dúvida. Ele era novo, mas ele era convicto do que ele queria viver em Deus. Ele tinha certeza e ele não negociou os princípios dele. A fé dele era uma fé coerente, sabe? Não é só falar, mas ter princípios que você não abre mão deles. Mesmo sendo novo, mesmo sendo velho, mesmo sendo criança, você não abre mão dos seus princípios. Isso é uma fé coerente. Daniel não teve dúvida quanto ao que era melhor para ele, escolhendo o caminho da fé e da obediência ao Altíssimo. O jovem judeu exilado creu que, onde quer que estivesse, viver com Deus era a melhor opção e manteve-se fiel à sua escolha até o fim, tendo uma vida espiritual frutífera e exemplar. E você, sua fé em Deus tem mostrado ser consistente e coerente? Glória a Deus, com aquilo em que afirma crer por meio das suas atitudes? Crer implica em deslocar-se em direção ao que se acredita. Então, como um servo do Senhor, pode mostrar ao mundo que a vida com Deus é bem melhor se não vivencia os padrões do Evangelho? Se não prioriza o reino de Deus, se não possui o mesmo caráter de Cristo, se não vive a esperança da vida eterna, nem tem comunhão com o seu irmão em Cristo, que é a marca principal do cristão. Daniel quer dizer uma fé que permanece firme, mesmo sob perseguição. Glória a Deus, que o Senhor nos ajude a ser como Daniel, firmes, convictos e coerentes com a nossa fé. E permanecer firmes mesmo na perseguição, ter certeza de que a gente quer ficar com Jesus e permanecer guardando os nossos princípios no Senhor. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra faça aí diferença na sua vida, em nome de Jesus, porque é a palavra do Senhor. Amém.